Skincare aqui. Eu vou falar sobre o que vai ser o vídeo de hoje. Hoje eu estou gravando esse vídeo no último dia do primeiro semestre de 2024. Então hoje quer dizer que é dia de fazer um reset do nosso trimestre. Então eu vou passar com você por todas as etapas que eu faço da minha revisão. A gente precisa revisar a semana que passou, o mês de junho que passou e o trimestre, né? Então hoje, como é um dia mais corrido das revisões, eu queria mostrar pra você literalmente o que eu faço. Eu já fiz um vídeo mostrando revisão semanal, revisão mensal. Agora é o dia de mostrar a revisão trimestral. Bom, já tô pronta, agora são 11 horas. Eu acordei um pouquinho mais tarde hoje, eu me permiti, porque hoje é domingo. Hoje o marido ia sair um pouquinho mais tarde também de casa pro trabalho. E ele também vai chegar muito mais tarde. Agora é hora de fazer a revisão semanal. Ok, então para a revisão semanal eu já tenho um vídeo falando sobre, mas eu vou falar rapidamente o que eu faço. Eu venho aqui na minha página do planejamento anual. Eu vou usar ela hoje porque nós estamos vendo uma big picture. Nós estamos vendo a imagem maior. Nós não estamos só vendo a semana em si, mas sim o mês, né? A semana que está dentro do mês, que está dentro do trimestre, que está dentro do ano. E eu venho aqui na minha última semana de junho, que é do dia 24 ao dia 30. E aí eu vou fazer uma revisão aqui da disciplina, das metas. Eu não vou definir o foco da próxima semana, porque isso eu vou fazer depois da minha revisão trimestral. Eu tenho que ver aquilo que eu quero conquistar no trimestre inteiro para depois saber o que eu vou fazer na próxima semana, porque a próxima semana já faz parte do próximo trimestre, trimestre 3. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui na revisão semanal é ver o que eu fiz na semana passada, o que eu coloquei de foco e prioridade e se eu concluí. Eu criei as anotações, terminei de criar as anotações dos livros que eu li esse último mês, terminei, graças a Deus, que eram muitas anotações, eu criei no Capacities. Então, isso já foi feito. Aí, na semana passada, eu também coloquei como prioridade criar 2 vídeos e postar, consegui. Eu entreguei também o job do audiobook que eu li essas 2 últimas semanas, então eu consegui concluir, já entreguei. E a última prioridade, não sei se eu comentei aqui, mas eu tinha uma meta, né? Eu coloquei uma meta de buscar mais a Deus. Então, uma dessas metas era orar e ficar ali na presença de Deus por alguns minutos, por um tempo ali, sabe? E não sair rapidamente, fazer uma oração rápida e sair, sabe? Então essa era uma meta para essa semana também e eu fiz isso todos os dias. Beleza, aí a gente vem aqui para a revisão da disciplina, que é basicamente ver o tanto de horas que eu passei no celular, ver a disciplina dos hábitos dentro do tic-tic. Basicamente isso que eu vou fazer agora, 20 minutinhos, eu acho que eu consigo, 10 minutinhos eu acho que eu consigo terminar isso, para a gente ir para a revisão mensal, que aí é um pouquinho mais complexa, tem um pouquinho mais de passo, né, para fazer. Então vamos lá. Bom, a revisão semanal ela foi bem rápida, estava aqui na semana, né? Aqui na semana do dia 24 até o dia 30. Eu já dei check em tudo que eu fiz, e aí eu precisava fazer uma revisão das finanças dessa semana e uma organização digital, né? Dos arquivos e tal, apagar vídeo, porque senão fica muita coisa aqui dentro do celular. E aí, como eu consigo fazer na revisão mensal também, eu não vou fazer aqui na semanal. Ó, porque se eu fechar essa aba aqui de semanas, você vai ver que eu tô dentro do mês de junho. E aí, na revisão do mês, você vê que eu tenho que fazer esses 4 passos aqui. Então, ele já tem aqui para ver a finança e ver, fazer uma limpeza mental e digital, né? Então, agora eu vou partir para a revisão mensal. Primeira coisa que a gente vai ver aqui na nossa revisão mensal é o bem-estar e equilíbrio. Então, a primeira setinha aqui é como que foi os hábitos esse mês. Então, aqui tem ruim, que é 30% para menos que eu consegui realizar nos meus hábitos. Isso eu vou ver no aplicativo que eu uso para gerenciar meus hábitos e minhas tarefas, que é o Tic-Tic. Muito bom, inclusive. Aí eu dou um check se foi ruim, se foi bom ou se foi excelente. Bom é que eu consegui praticar 50% dos meus hábitos ou mais. E o excelente foi 80% para mais. Então eu vou ver isso agora. Como é que eu vejo isso? Eu clico em cada hábito aqui que eu tenho. A taxa de check-in mensal está em 70%. Então, quer dizer que 70% do meu mês
eu cumpri o all in morning. O resto foram dias aqui que não deu para fazer tudo, ou que eu não fiz um ou outro hábito, né? E que eu não dei o check. Então, do all in morning, eu fiz 70%. Então, eu fui aqui, bom, né? 50% para mais. Aí eu vou vendo e vou tirando uma média, na verdade, mais de cabeça, assim, sabe? Não faço certinho, não. Então, provérbios, eu fiz 40% do mês. De treino, eu fiz 35%. Então, foi ruim, 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 ruim. De leitura, foi bom também, foi 57%. O Diane não conta, porque é um remédio. Esse que é um hábito que eu falei de orar em línguas e ter um momento de adoração, né? Foi 89% esse mês. Esse aí foi muito bom, foi excelente no caso. 80% para mais. Eu realmente me dediquei nesse mês. Jejum, nesse mês foi 25%. Essa semana eu fiz um jejum, eu fiz acho que na sexta. Então, ó, deu 50% nesse mês, que deu bom também. Estudar, 33%, foi ruim. Less Instagram, foi 60%, foi bom também. E água, 20%, foi ruim, hein? Que isso? Não tô bebendo tanto de água que eu preciso. Olha só, é assim que a gente descobre. Então, a média mais ou menos foi bom. Entre 40% a 50%, 60% a 70%. Então, foi bom. Aí eu venho aqui como eu me senti emocionalmente. Aí eu escrevo aqui alguma coisa. Acho que eu tenho me sentido muito bem esse mês, muito por conta desse hábito de ficar um pouco mais na presença de Deus. Porque é lá que a gente tem tudo aquilo que a gente precisa, é lá que a gente coloca todas as nossas ansiedades. Então, acho que esse momento tem sido crucial, assim, esse hábito em si. E agora a gente vai para o realinhamento e reajuste. É a segunda parte do planejamento mensal. Da revisão, na verdade. A gente não está planejando ainda, a gente está revisando aquilo que foi passado nesse mês. Então, a gente vai aqui para a primeira parte, que é como foi o mês. Então, eu vejo aqui a taxa de realização de tarefas no Tic-Tic, que quer dizer o quê? Eu venho aqui nas minhas estatísticas, e eu venho aqui em tarefa, eu venho aqui mensalmente, e neste mês, a minha taxa de realização das tarefas foi 85%. Ou seja, o que quer dizer isso? Tudo aquilo que eu coloco nos meus dias para eu fazer, eu realizo 85%. Então, às vezes tem uma tarefa que eu coloco assim, não quero fazer agora, ou eu cancelo a tarefa. Então, ele conta a partir disso, o quanto que eu dei o check, que eu realmente fiz nas minhas tarefas, dentro do meu planejamento. Então, foi 85%. E eu tive 202 tarefas concluídas. 5 principais projetos focados esse mês, na ordem do tempo focado. Então, eu venho aqui, me certifico que estamos no mês de junho, e aqui em mês, e aqui por lista, né? Porque é por projeto. Eu tive 161 horas de foco nesse mês. O meu primeiro projeto foi o da casa, então AP. Aí o segundo projeto foi o Teacher, que é o meu canal, o meu branding e tudo mais. Aí o terceiro foi o Kingdom Ballerina, que é o meu projeto de ser professora de balé e de estudar sobre isso, né? Fazer aula e tudo mais. Aí temos social e conexão, que é o tanto de tempo que eu passo com a minha família ou com o meu marido, fazendo alguma coisa, tendo esse momento de conexão, né? Esse mês foi legal, 9 horas. E o último projeto focado, Daily English. O meu projeto de ensinar inglês e tudo mais. Foi muito bom. Aí agora a gente vê as metas. Vamos lá, atualize as metas feitas no mês passado e defina a meta foco do mês seguinte. Aqui eu não vou definir a meta foco do mês seguinte ainda, porque eu preciso ver a big picture, como eu falei, né? Preciso ver a revisão trimestral ainda, para eu ver o que eu fiz nesse trimestre, ou seja, nesses últimos 3 meses aqui, ó, abril, maio e junho, para eu poder planejar já os próximos 3 meses, que é julho, agosto e setembro. Então, a partir da meta foco dos 3 meses, que daí eu vou definir a meta do mês seguinte. Então, eu não vou definir agora, mas vou só atualizar aqui as minhas metas. Alright,
Já terminamos aqui de revisar as metas, que eu fiz nesse mês, né? Já atualizei tudo. Então, ideias aqui também, ó, revisa a lista de ideias, é só para o planejamento, não é da revisão. Aprendizado. Então, vamos aqui. O que eu aprendi nesse mês e o que eu devo aprender no próximo? Então, eu faço uma breve reflexão daquilo que eu aprendi nesse mês, nos meus livros aqui, do que eu li, né? E eu vou ajustar também aqui os livros que eu li e vou ler também. Então, eu já vou dar um check aqui. Eu já li 22 livros e estou lendo, né? Na verdade, eu já li 20 e estou lendo 2 ainda. Então, esse mês, o que eu fiz aqui? Terminei 3 livros nesse mês. Estoure Todas as Bolhas, do Pablo Marçal. Eu ouvi o audiobook dele, na verdade. A Quarta Dimensão também ouvi esse livro. O Dr. Paul Young Show, muito bom. E O Nada Mais Importa, da Júnia Hayashi, minha pastora. Esse eu li o livro físico mesmo. Aí eu vou fazer uma breve reflexão daquilo que eu aprendi nesses 3 livros. Eu vou ver aqui se eu fiz alguma anotação, no caso, esse daqui, Estoure Todas as Bolhas, não. Eu tava ouvindo no audiobook, né? Então é difícil de parar para escrever alguma coisa aqui. A Quarta Dimensão eu fiz 3 anotações aqui. Nada Mais Importa, da Júnia, eu escrevi várias anotações aqui. Então eu posso revisar algumas delas, né, se eu quiser. Bom, como eu tô lendo 2 livros aqui, Implacáveis, da série PLL, e O Conhecimento do Santo. Esse aqui tá maravilhoso, esse livro. Eu já tenho alguns livros também que eu tenho na lista para ler, que já tá lá no Kindle, na pasta de prioridade. Então eu nem preciso decidir aquilo que eu vou ler no próximo mês, já tá aqui. Bom, aí a gente vai aqui pro próximo ponto, que é sobre conteúdos que eu postei. Como eu sou empreendedora, criadora de conteúdo, então eu tenho que revisar os conteúdos que eu postei nesse mês, fazer uma análise de como que foi o resultado e ver aquilo que eu vou postar já no próximo mês, né? Isso daqui eu defino como uma tarefa já para todo mês eu fazer. Então eu não preciso fazer dentro da minha revisão mensal, porque eu vou fazer nessa semana. Eu já coloquei até no meu calendário para fazer. Aqui temos o toggle das semanas, certo? Daquilo que eu já vivi nesse mês, não precisa ver nada. E rotina, revise a rotina do Tic-Tic, precisa de algum reajuste. Isso aqui a gente vê também depois, quando eu planejar o próximo mês. Qual que é o terceiro passo aqui? São as finanças. Bom, eu não vou fazer isso agora, de ver as finanças, nem de fazer a limpeza mental e digital, porque agora já são 12h10, então eu vou parar aqui o cronômetro. Eu consegui fazer aqui um tempo, né, o Pomodoro, de 48 minutos da revisão mensal. Tá vendo ali? 48 minutos. Pausei, aí vou finalizar. Na verdade, foi um pouquinho de tempo também da revisão semanal, que eu não coloquei o foco, esqueci, né? Então, como já são 12h10, eu vou me organizar aqui em casa, ver se a roupa já parou de bater ali na máquina para eu estender a primeira leva de roupa, né? E me preparar para ir para casa da minha mãe ali rapidinho para almoçar. Já cheguei em casa, são 5h30 quase. Ai, eu saí de casa, era meio-dia. O dia já foi, mas ainda tem muito pra fazer. Já pendurei a roupa que eu tinha deixado ali na máquina, ficou até uma pra fora ali, a segunda leva, né? E aí acho que eu não vou colocar mais uma não, porque não tem espaço. E segundo, porque tá esse dia feio, né? Esse dia nublado, meio mais pra lá do que pra cá. Então amanhã eu coloco as roupas pretas pra lavar. E agora eu tô esquentando uma aguinha aqui pra fazer um chocolate quente, porque tá muito frio. Muitas horas se passaram, fui almoçar na minha mãe, aí depois logo a gente se arrumou pra ir pro culto das 3 horas. E aí agora já são 5h30. Estou aqui com o meu cappuccino, feito em casa. Caliente. Então, como eu falei no último clipe, a gente está indo aqui agora para a parte das finanças. Eu vou colocar na minha planilha todos os gastos de cartão de crédito que eu tive na última semana e vou ver aqui o meu orçamento para ver se tá tudo certo. Eu acho que eu consigo mostrar essa parte aqui da planilha,
que na verdade é o template, né, pra gente duplicar. Aqui em cima a gente tem uns resuminhos aqui de sobra do orçamento, total que a gente vai orçar, resta para gastar, total gasto. E aí aqui do lado tem um resumo, né, das despesas, daquilo que eu orcei e daquilo que eu realmente tive de despesa. E assim por diante, contas, dívidas, poupança e renda. Aqui tem alguns gráficos legaisinhos e tal, mas aqui é o que importa, né? A gente vai colocando aqui o nome da renda, o esperado que aconteça e o real que aconteceu. A despesa, a mesma coisa. Aqui fica uma fórmula, né, do que resta, do quanto que resta para gastar. Aqui é a mesma coisa, eu coloco as contas fixas aqui, a data que eu tenho que pagar as contas. Aí eu dou um check aqui do lado se eu já paguei aquela conta ou não. Dívidas, a mesma coisa, graças a Deus a gente não tem dívidas, então essa parte aqui a gente não usa. E aqui embaixo poupança, né, aquilo que eu realmente quero poupar nesse mês e aquilo que eu consegui poupar. E aqui embaixo a gente tem uma movimentação do dia a dia, onde eu escrevo cada dia, né, aquilo que eu gastei, sua categoria, sua subcategoria, o valor e a descrição. E aí, isso tudo vai vindo aqui para cima, né? Ele vai colocando aqui no valor real, sozinho, e ele vai aumentando aqui, mudando os números, né, aqui em cima. Então, essa é a planilha que eu tenho usado. E aí, eu já fiz aqui as minhas finanças, já estou em dia. Aí, pra gente terminar aqui, eu não vou fazer agora essa limpeza aqui, digital e mental, da revisão mensal, porque eu preciso fazer ainda a revisão trimestral, né? Eu vou criar aqui uma página nova e vou clicar aqui no template do trimestre. Nós estamos no Q3 de 2024. Então, beleza, aqui eu vou por cada um desses pontos aqui, mas primeiro eu preciso criar também as páginas do Q3, né? Que são os meses. Então, aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí, no Q3, a gente tem o julho. Aí, tem agosto. E aí, a mesma coisa aqui para setembro. Aí, eu vou voltar lá na minha página de planejamento anual. E eu vou colocar aqui embaixo a página que eu acabei de criar, que é o Q3. Então, eu vou fazer um arroba aqui e vou mencionar a página Q3. Não a tag, tá vendo? E sim a página que eu acabei de criar. Aí eu vou colocar ela como se fosse embedada mesmo. Aí fica que nem a Q2. Então, é a partir disso que eu agora começo a minha revisão trimestral. Então, eu já vou pausar aqui e finalizar a revisão mensal. E vou colocar aqui o foco da revisão trimestral para iniciar agora. Ela é uma das mais importantes nesse momento, porque é a partir dela que a gente vai dar o foco naquilo que eu preciso fazer nos próximos meses. E aí sim, eu crio as tarefas que eu vou fazer na próxima semana. Então, isso aqui eu preciso terminar hoje. Então, a gente começa aqui o Quarter 3, né? A gente está dentro da página de planejamento anual. Então, aqui eu vou começar com conflito interno, que é o quê? Quais pensamentos têm ocupado a minha mente com preocupações? E é a partir disso aqui que a gente pode planejar, fazer um planejamento mais eficiente, sabe? Porque, por exemplo, se as finanças são as minhas preocupações agora da minha cabeça, então eu posso colocar como meta alguma coisa para resolver esse problema, esse conflito interno, tá? Então eu vou colocar aqui algumas coisas que têm ocupado minha mente com preocupações, e aí depois a gente passa para o tópico 2, que é para ver quais que foram os acertos e erros do último trimestre. Bom, para eu finalizar aqui as minhas reflexões de como que foi esse trimestre, eu já fiz aqui o conflito interno, já coloquei aqui os aprendizados e os erros do último trimestre, como que foi o meu último trimestre, fiz uma breve reflexão. Conexões divinas também, é só um tópico aqui para a gente refletir mais sobre com quem a gente está andando e com quem a gente pode se conectar nesse próximo trimestre, para a gente ser intencional também nessa área, porque as conexões são muito importantes para o nosso crescimento, como pessoa, como profissional, enfim. Conexões faz parte é uma boa parte da nossa vida, né? Pessoas precisam de pessoas. Então, um dos pontos que eu escrevi aqui foi que eu tô bem pobre nessa área de conexão, que eu preciso me conectar mais, né? Um dos aprendizados que eu coloquei aqui no meu último trimestre foi que eu consegui identificar o quanto de comida, pelo menos nas 2 últimas semanas, o quanto de comida que é para eu fazer
durante a semana, pelo menos as misturas, assim, sabe? Que eu tô conseguindo planejar realmente para uma semana a comida. Então, foi ótimo isso. Agora a gente vem aqui para a próxima setinha, que é da meta. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? O que mais importa agora? Ela está conectada com um conflito interno. Se eu focar nessa meta, ela vai desbloquear algumas outras metas. Então, escreva a meta foco abaixo e depois coloque as prioridades para esse trimestre. Então, eu coloquei 3 metas foco aqui para esse trimestre, porque é uma para cada esfera da minha vida. Então, uma é para a esfera do espírito, uma para a esfera da alma e uma para a esfera do corpo. A gente tem 12 áreas da vida, vou mostrar aqui. Ó, a gente tem a área de negócios, que faz parte do corpo, a área da generosidade, que faz parte do espírito, a área riqueza, que faz parte do corpo, a área família, alma. Então, assim por diante, né? A gente tem essas 12 áreas e cada uma faz parte de uma esfera, né? Sendo espírito, alma e corpo. Então, eu vou selecionar pelo menos um foco para cada esfera. Então, eu vejo se o meu conflito interno estava conectado com qual das esferas, né? Se ele estava conectado com o espírito. Então, eu crio uma meta para isso. Então, deixa eu voltar aqui na minha página. Assim como no trimestre passado, agora eu tô aqui no 2, ó. Eu coloquei aqui, criar 52 vídeos que inspiram e ensinam no YouTube em 2024. É uma meta que faz parte da esfera do corpo, porque é minha área de negócios, né? A outra meta aqui era me formar como bailarina com a Sirius e transformar vidas através da dança, que faz parte da esfera do corpo também. Então aqui eu coloquei duas metas para o corpo, uma para a alma e uma para o espírito, no trimestre passado. Eu consegui dar conta de todas elas, então eu vou ver aqui no meu trimestre 3 agora. Coloquei poucos objetivos, né? Eu só tenho 5 aqui, mas tem várias metas aqui dentro de cada um. Então eu vou ver qual que se encaixa melhor para esse trimestre e vou colocar aqui. E aí depois eu coloco as prioridades, o que eu tenho que entregar nesse trimestre. São coisas que vão estar dentro do meu controle, né? Então não pode ser coisas que dependem de outras pessoas para acontecer. Tem que ser coisas que eu consigo fazer e eu consigo resolver. Porque meta é sobre isso, né? É sobre a gente colocar algo que a gente vai conseguir fazer, independente de outras coisas ao nosso redor. Então eu vou fazer isso agora. Bom, finalizei aqui de escrever minhas metas e prioridades para esse trimestre. E eu acho que eu fui um pouquinho ousada, porque eu coloquei um pouquinho a mais do que eu geralmente dou conta. Mas eu já consegui fazer tudo isso. Então, eu espero assim que eu consigo. Mas eu coloquei assim mais por fé mesmo. Vou compartilhar algumas delas para você entender como é que eu escrevo minhas metas, como é que eu faço, né? Porque eu falei que aqui eu coloco coisas que só estão sob o meu controle. Então eu não vou escrever meta do tipo bater 10 mil de faturamento, no, sei lá aonde. Porque isso não cabe só a mim, e sim a pessoa que vai tirar o dinheiro do bolso dela. Dá para entender? Então, ao invés de colocar uma meta, por exemplo, de faturamento, eu penso o que eu posso fazer para conseguir chegar nisso. É criar um curso? É criar 2 cursos? Então, essa vai ser a meta que está dentro do meu alcance, né? Que eu consigo fazer. Agora, se a pessoa vai pagar ou não, eu tenho fé, mas eu não vou colocar isso como meta. Para não me frustrar e também para que seja algo mais realista, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, criar 28 vídeos para o YouTube. Isso é para o trimestre. Então, são 2 vídeos por semana. Eu estou conseguindo fazer. Então, eu sei que eu consigo criar 28 vídeos para esse trimestre. Aí eu coloquei também, deixa eu ver, voltar a estudar hebraico. Aí eu coloquei aqui algo mais específico, porque eu pensei assim, voltar a estudar hebraico é muito relativo. Eu posso estudar uma vez, um dia, e depois no final do trimestre falar que eu dei o check, que eu consegui estudar hebraico. Não, né? Se eu estudei só uma vez, isso não é uma meta que é considerada que eu fiz, né? Então eu coloquei aqui algo mais palpável, né?
Eu coloquei assim, fazer pelo menos 5 aulas do curso que eu tinha comprado de hebraico. Então, 5 aulas pelo menos, dentro do trimestre, ou seja, um cada mês, uma aula cada mês. E as aulas são longas, né? Então, é bom que eu consigo realmente fazer 5 aulas. Eu coloquei uma meta bem pequena aqui para eu realmente voltar, né? Para depois pegar essa atração aí. E finalizar os estudos da playlist das letras em hebraico. Então, eu tenho uma playlist salva no YouTube, onde um professor ele explica cada letra do hebraico e todos os significados e tudo mais. Então, eu deixei essa também, finalizar toda a playlist. Eu já concluí, tipo, 3 ou 4 vídeos lá, mas eu quero estudar toda a playlist. Então, esse vai ser a minha meta, que é específica, né? Então, antes de eu passar para a próxima tarefa, eu já passei aqui para o próximo dia, que é amanhã, no caso, 1º de julho, né? Eu vou clicar aqui em prioridade do trimestre e eu vou escrever aqui todas aquelas prioridades que eu defini agora há pouco. Eu vou colocar aqui, né, como se fosse um checklist mesmo, para eu não perder de vista. Então, além de ter aqui no Capacities, que é onde eu faço todo o meu planejamento e tal, eu também gosto de ter aqui dentro da minha agenda, né? Que é onde eu vou realmente abrir todo dia, né? Eu abro essa página aqui todo dia, então eu vejo todos os dias a minha prioridade da semana, minha prioridade do mês e a prioridade do trimestre. Então eu vou só atualizar aqui as prioridades que eu acabei de definir para o trimestre, e aí eu volto aqui. E já que estamos aqui, então, na aba do tic-tic da minha agenda, então eu já vou colocar aqui todas as ações também, as prioridades do mês de julho. E como que eu sei aquilo que eu vou fazer no mês de julho? É só destrinchar aquilo que eu quero do meu trimestre. Então, se eu coloquei no meu trimestre que eu quero fazer 28 vídeos para o YouTube, então esse mês vai dar quantos vídeos? Se é 2 por semana. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10. Pronto. Então aqui eu posso colocar que são 10 vídeos para o YouTube. Aí eu faço a mesma coisa para as outras metas. Fazendo essa soma básica, né, essa divisão básica também, destrinchando as metas do trimestre para o mês e, consequentemente, para a semana. Então, perceba que a gente não fez aquele foco da semana lá na revisão semanal, porque eu tinha que esperar fazer o foco do meu trimestre, né? Fazer essa revisão trimestral primeiro. Bom, então voltando aqui para a página do plano anual, estamos chegando ao fim aqui. Eu já vi as metas, já vi as prioridades do próximo trimestre, e aí, consequentemente, eu já sei o que eu vou fazer no próximo mês e na próxima semana. Então, eu só vou replicar isso, aquilo que eu acabei de colocar aqui na minha agenda, eu vou replicar aqui, ó, para meses e semanas, para ficar tudo organizado. Então, aqui, como ele pegou aqui do template, eu só vou remover, e aí aqui eu vou embedar aquela página que a gente criou lá, julho 2024, agosto. Beleza, então aqui em julho, que é o próximo mês, não tem nada, né? A gente não criou nada aqui. Então aqui eu vou pegar o template do mês. Aqui já tem um template pronto, ó, mês. Aí como ele vem aqui para baixo, eu só arrasto aqui para cima. Então aqui dentro de julho eu vou vir aqui em realinhamento, porque aqui é que tá as semanas. E aí aqui eu vou colocar a semana 1, que é a próxima semana, 1 a 7. Eu vou escrever aqui os números das próximas semanas. Ok, estamos chegando literalmente agora na reta final do nosso reset trimestral, mensal, semanal. A última coisa que eu faço aqui nesse dia em que eu tenho que fazer essas 3 revisões desses 3 ciclos é ver o calendário da minha próxima semana, se ele está condizente com aquilo que eu defini como meta e prioridade. Então, se eu coloquei na minha semana que eu deveria postar 2 vídeos,
Então, na minha semana, tem que estar aqui um horário para eu gravar, para eu editar e para eu subir esse vídeo. Então, eu já deixo aqui no tique-tique algumas tarefas que elas são recorrentes, né? Então, editar vídeo, por exemplo, eu já sei que eu levo, em média, 4 a 5 horas, desde a parte da edição até a programação desse vídeo, de um só, né? Eu levo mais ou menos de 4 a 5 horas, dependendo do tamanho do vídeo, daquilo que eu vou colocar nele, de efeitos e tal. Então, pelo menos 8 horas na minha semana tem que estar aqui separado no meu calendário. Então, é isso que eu vou ver agora, se tá tudo condizente, né, com aquilo que eu coloquei de meta. Ó, tô mostrando de longe para não literalmente mostrar tudo, né, na minha agenda, mas basicamente cada cor simboliza um projeto, né? Então, esse roxinho aqui mais forte simboliza o meu canal, então é bastante tempo que eu dedico ao meu canal. Muitas horas da minha semana, do meu mês, do meu trimestre vai para o meu canal e para os conteúdos que eu crio, né? Esse em pretinho aqui é o balé, né? Aquilo que eu tenho que estudar para o balé, a aula que eu vou dar, a reunião que eu vou ter, a aula de sábado, enfim, cada cor é um projeto. E aí eu vejo, me certifico de que cada coisa tem o seu horário aqui e de que eu tenho também um horário livre aqui, por exemplo, na sexta tarde. Caso alguma coisa acontecer no começo da semana, eu vou arrastando aqui. Por exemplo, não consegui gravar esse conteúdo aqui da quarta-feira, então eu jogo para sexta. A última coisa que eu vou fazer aqui, só para não passar em branco, porque semana passada passou em branco e eu fiquei um pouquinho confusa, é limpar aqui a minha pasta de nuvem dos vídeos. Então, como vai acumulando muito vídeo, eu tenho que ficar limpando, né? Jogando fora o que não vou usar, colocando na pasta certa do vídeo certo. Então, eu vou fazer isso agora. Vai levar uns 20 minutinhos, já são quase 8 horas. E eu pretendo ainda hoje fazer uma jantinha, porque estamos sem comida. É isso, para finalizar aqui o nosso vídeo.